Olá, minhas ativadoras blindadas e glamourosas. Nessa aula, nós vamos fazer ela em duas partes. A primeira, eu vou falar para você ter um contato com o seu eu do passado. Olha que delícia! E depois a gente vai partir para a segunda parte da aula, que é uma meditação. O que significa meditar? Meditar é você quase chegar no ponto zero. A gente não consegue ficar sem pensar em nada. É quase que impossível, a não ser os yogis lá da China, da Índia, do Japão, da Coreia, que deve ter um treinamento mega, super, blaster, mas nós, seres normais, temos mais dificuldade em ficar com as nossas mentes vazias e tá tudo bem. O que importa é a gente parar por alguns instantes e dar atenção às mensagens das meditações. Todas as mensagens meditativas, elas nos levam para um lugar, elas nos direcionam para um bem maior. Então, nesse primeiro momento da aula, eu quero que você faça uma conexão com o seu eu do passado. Eu quero que você volte no seu eu do passado e que você deixe uma mensagem para ele. Presta atenção. Hoje, você passou por muitos perrengues até chegar até aqui, certo? Se você não tivesse passado por perrengues, você não estaria aqui nesse curso. Então, você passou por muitos perrengues. Você quer se livrar desses perrengues. E aí, você tem a oportunidade, né? A gente não sempre fala assim, poxa vida, se eu tivesse a maturidade, a inteligência, a sabedoria que eu tenho hoje, eu não teria errado tanto no meu passado. Você já falou isso? Eu já falei isso. Só que não existe essa possibilidade. O que existe é a gente pegar o passado, trazer como aprendizado e como experiência, observar como o nosso observador faz e falar, ok, eu não quero mais isso. Ah, ok, eu quero isso. Isso daqui nem pensar, isso daqui não faz parte dos meus requisitos. Tô fora, tô dentro. Então, a gente tem essa maturidade para entender o que nos faz ser melhor hoje, o que nos engrandece, o que ajuda a expandir a nossa consciência. Então você vai pegar e você vai pensar em uma mensagem do que você diria para o seu eu do passado. Então, eu, Priscila, viraria para minha eu do passado e falaria para mim: Priscila, presta atenção, para que tanta ansiedade? Para que sair atropelando as coisas? Isso não vai te levar muito longe. Pode ser que você tenha uma crise de pânico, pode ser que a sua ansiedade te leve para lugares muito cansativos. Então, por que você não para um pouco? Por que você não planeja? Por que você não tem estratégia sobre os seus negócios? Então, eu bateria um papo muito profundo com a minha eu do passado. Você não precisa entregar tanto para a empresa que você trabalha. Você não observou que eles estão sugando a sua energia, porque você se coloca muito sempre disponível. Você pode adoecer, vai cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua alimentação. Você sabe que você é uma filha de Deus? Faça a reconexão com a sua parte divina. Eu ia bater muitos papos com a minha eu do passado. Eu ia ensinar muitas coisas para a minha eu do passado. Porque eu sempre fui muito sozinha. Então, tudo que eu aprendi por mim mesma. Eu indo atrás, eu pagando os meus próprios cursos finais de semana, eu vi aquele sol, eu moro perto da praia, Vitória é uma ilha, né? É banhada de água por todos os lados. E eu vi as pessoas indo para a praia com a cadeirinha na mão e tal, e eu lá sábado, domingo fazendo meus cursos, eu mesmo pagava. Os dois MBAs, o primeiro que eu já completei, esse que eu estou completando, tudo saindo do meu bolso, nunca esperei ninguém me pagar nada. As viagens que eu falei que eu fiz da Eudora, que eu fiz da Natura, eu não esperava que ela me pagasse. Pagava porque fazia parte do meu trabalho. Mas eu nunca esperei que a empresa me desse, eu sempre fiz. Então, hoje eu tenho muita propriedade, muito conhecimento de causa, de falar de mandar um recado bem coerente
bem amoroso para aquela Priscila do passado, que estava sempre tão sozinha, sempre tão desamparada, sempre tão indo para um lado e para o outro, sabe? Como um barco à deriva. É mais ou menos isso. Eu sempre estava indo para um lado, para o outro, porque eu estava sempre muito sozinha. E aí eu me via muitas vezes querendo pertencer a algum grupo para poder ser aceita. E aí eu tinha dificuldade de falar não, porque eu queria pertencer a algum grupo. Afinal, nós somos seres sociáveis. Então, tudo isso me faz hoje ter essa força que eu tenho. Me faz ser resiliente em cima de um tratamento que eu só tinha 6 meses de vida. Então, eu falaria muita coisa para minha eu do passado. Eu ia me emocionar, com certeza. Como eu sempre, às vezes, volto e me emociono muito, muito, muito. E não boto culpa em ninguém. Eu não acho que a culpa está na questão da minha mãe ter ido morar fora e eu era muito nova. Minha mãe ficou muitos anos nos Estados Unidos, eu fiquei 5 anos sem ver minha mãe. Depois ela conseguiu voltar, quando ela conseguiu um green card, que nem era provisório. Depois ela voltou, ficou mais 3 anos. Meu pai, eu sei do que eu já precisei liberar, do que eu já precisei perdoar. Então, eu não tem culpado. A partir do momento que eu descubro isso, eu crio a minha realidade. E essa realidade que eu crio a partir de hoje, de 2014 para cá, que vem me curando na alma, que vem me curando nos meus corpos, alma, espiritual, emocional e mental, e no físico, sou eu que tenho essa propriedade de fazer isso. Eu crio a minha realidade, eu sou 100% responsável por ela. Então, eu pego tudo que aconteceu comigo no passado e não trago como um peso morto. Eu consigo trazer olhando como aprendizado, repetindo de quem eu quero conviver, de quem eu não quero conviver, lugares que eu quero frequentar, lugares que eu jamais frequentaria, que eu já frequentei e jamais vou frequentar. E é isso, são escolhas. Toda escolha requer uma renúncia. E a gente precisa, na nossa maturidade, independente da idade que você precisa aprender a dizer não. Aprender a se colocar em primeiro lugar, não no quesito egoísmo, mas no quesito de eu me priorizo, eu sou a minha força, a minha essência, os meus valores inegociáveis, imutáveis, são esses. Eu não abro isso para ninguém. E aí entra aquela questão, né, que eu trouxe para vocês já. Você está querendo construir, ou você está caminhando para construir o seu cenário de vida ideal. E aí, no meio do caminho, você tem lá o seu desejo, depois você dá a clareza para o seu desejo, e você coloca os requisitos do que você quer, de quem você quer, e no final você acha como você vai fazer isso, certo? E pode acontecer de quando a gente chega aqui eu já decidi o meu objetivo, já dei clareza para o meu desejo, né? Desejo objetivo. E quando eu chego aqui no como, pode ser que várias pessoas comecem a chegar para mim e eu me engane. Eu falo, caramba, eu só tive exemplo, tá, gente? Eu só tive relacionamentos ruins. Essa pessoa, eu quero 10 requisitos. Eu listei lá 10 requisitos. Ela tem 5. Eu acho que eu bem vou parar por aqui mesmo, porque afinal eu não conseguia nem ter uma pessoa que tinha esses 5, quanto mais 10. Isso se chama dádiva intermediária. Não se contente com isso. Isso é o universo te testando. O universo está te testando, falando, você quer mesmo? Você quer a pessoa, dentre esses 8 bilhões de seres do planeta Terra, solteiros, né? Vamos tirar uma parcela aí dos solteiros, que tem esses 10 requisitos. Essa pessoa vai chegar. Ela já existe. Você só precisa esperar. Aí você fala, não quero esperar não, eu vou ficar com essa daqui, que tem 5, que já está ótimo para mim. Sabe quando você vai ter o seu cenário de vida ideal para você? Nunca, porque você parou na dádiva intermediária. Você parou naquilo que, tá bom, nunca tive nem isso, vou querer mais para quê? Percebe? Isso se chama dádiva intermediária. É a mesma coisa quando você está criando o seu cenário de vida, que você está quase chegando lá, e aí você começa a tomar pancada da vida. Isso se chama pedido de confirmação.
O pedido de confirmação é como se fosse Deus te testando para ver até onde você aguenta. Então, existe a dádiva intermediária, que é você botou lá os requisitos, você está chegando perto do que você quer, mas aí chega um que tem 5, 6 requisitos daqueles 10, e você fala, ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não, não tá bom. Vai ter a pessoa que vai ter os seus 10 requisitos. Tenha paciência, essa pessoa vai chegar. Afinal, você está em processo de construção. E aí também tem a questão de você ser provada, pedido de confirmação. É Deus falando, quer mesmo? Vamos ver, eu vou te testar, eu vou te testar. Não que Deus fique sentado numa cadeira de dourada, com um caderninho, falando, ai, 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 ui, ui, ui. Não, Deus não é isso. Deus é uma energia, Deus é poderoso, Deus é amoroso, Deus é amor. Uma vez perguntaram para Gisele Bündchen qual era a religião dela. Ela é naturalista, né? Ela é vegana e tal. E ela falou: eu não tenho religião. A minha religião é meu santuário é a natureza e o meu divino é o amor. Mais ou menos essa foi a resposta dela. Então, meu santuário é a natureza e a minha acho que foi essa a resposta. Meu santuário é a natureza, a minha religião é o amor. Então é isso. Então, assim, você não precisa ter uma imagem de um Deus barbudo sentado numa cadeira dourada. Não, Deus, ele está em todos os lugares. Eu mostrei para você quando eu trouxe a lei do mentalismo. Deus é tudo e está em tudo, tá? Então, Deus é a nossa mente. Deus são todas as ideias que a gente tem. Por isso que a gente precisa observar de fato o que a gente de verdade quer. Então, agora, a segunda parte da nossa aula é você baixar um áudio que tem aqui embaixo, que é do Código Sagrado de Agesta 691 ou 691, que é para abrir os seus caminhos. Então, você vai fazer essa meditação, de preferência que você esteja num lugar, numa natureza, que você tenha esse contato. Se você tiver como ir a um parque, ou se na sua casa tiver um quintal, ou se na sua casa tiver um jardim, você pode tirar os sapatos, ir percorrendo, ouça essa meditação e você vai, então, visualizando através do seu painel holográfico os seus caminhos sendo abertos e você recebendo tudo aquilo que você vem pedindo e construindo no seu cenário de vida ideal. Então, tem essa aula e depois nós temos o áudio que você pode baixar e você pode ir ouvindo. Tem as instruções no áudio e você ir ouvindo e você ir ativando esse código do 691 ou 691, que é para abrir os seus caminhos. Um beijo no seu coração e eu te encontro na nossa próxima experiência. Beijo, tchau, tchau.